Dando sequência, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e também Distrito Federal decidiu, por unanimidade, fixar a alíquota de 17% no imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, para compras feitas em sites de varejistas internacionais. A alíquota ainda não está em vigor porque antes será preciso editar um convênio de ICMS para implementar a mudança. Para saber como é que fica essa história, essa cobrança justamente ao consumidor, vamos conversar agora com o mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e também presidente do Comitê de Transação Tributária da Associação Brasileira da Advocacia Tributária, o Eduardo Natal. Eduardo, muito bom dia a você. Uma grande polêmica envolveu esse tema. O senhor acredita que agora ele será pacificado? Bom dia, Marcelo. Uma satisfação estar com vocês aqui na Jovem Pan. Eu acredito que possa ser pacificado. Claro que é um tema bastante polêmico. Em meados do mês passado, nós tivemos bastante discussão a respeito desse aspecto. Aí sim, no plano federal, o ministro Haddad havia divulgado o interesse, a intenção de encerrar com algumas isenções, né, principalmente a isenção daquelas remessas postais internacionais de até $50, e acabamos tendo uma grande, vamos dizer, gritaria, né, em termos de tributação dos consumidores, e o governo federal acabou recuando em relação a essa revogação da isenção. Agora, os estados, instados aí também pelo CONFAZ, e o ministro Haddad é o membro que preside o CONFAZ, né? Nós temos 26 estados no Brasil e o Distrito Federal, acabaram na terça-feira passada definindo uma alíquota modal de 17% para essas importações e remessas postais, de forma que dessa forma nós teríamos então uma parametrização das alíquotas em todo o Brasil de ICMS nas importações de remessas postais. São aquelas remessas em que as pessoas físicas fazem compras de produtos em sites internacionais, né? Aqueles sites chamados, principalmente os mais conhecidos, são aqueles sites chineses, aquelas páginas chinesas de venda de produtos que têm, de fato, um baixo custo. E aí, sob esse aspecto, também se acomoda um desejo dos varejistas brasileiros que pagam aqui no Brasil um imposto sobre as vendas, e eventualmente quando você tem a importação de bens desses sites estrangeiros, você teria uma vantagem competitiva dessas empresas internacionais em relação à venda desses bens, né? O produto vendido no Brasil seria mais caro do que o produto vindo de fora. Então, em resumo, essa é a pauta, e me parece que agora, com essa alíquota modal de 17%, se acomodaria essa situação de forma a equalizar essa diferença entre a tributação de produtos estrangeiros e nacionais para essas compras. E, doutor, como fica isso para o consumidor na compra ali, né? Quem usa bastante, consome esses produtos chineses, de grandes varejistas aí internacionais, no final da compra, esse valor já vai estar ali embutido para que fique claro para o consumidor? Então, Elisângela, esse valor, ele vai estar embutido. O ponto realmente que a gente vai ter que acompanhar, até porque o CONFAZ ainda não, apesar de já ter soltado uma nota no sentido de que pretende fazer um convênio a respeito desse ponto, né, de tributação de 17% por todos os estados a título de ICMS, que é um tributo que incide na importação junto com outros tributos federais, como o IPI, o Imposto de Importação, o PIS e COFINS e outras taxas aduaneiras. Sem dúvida, nessas remessas postais, nós vamos observar em alguns estados uma majoração até da carga tributária para o contribuinte, tá? Em outros estados, eventualmente não, porque cada estado hoje do Brasil, ele tributa de maneira própria. Então, nós vamos enxergar algumas situações em que os contribuintes podem vir a sofrer uma tributação majorada.
E isso pode ser objeto até de questionamento, né? Claro que são valores muito menores do que importações de grande porte, talvez o contribuinte não se sinta confortável, não se sinta habilitado no aspecto, vamos dizer, até de custos para discutir esses tributos, tá? Agora, o impacto desta tributação, sem dúvida alguma, recai sobre o consumidor. E esse é um ponto que, sem dúvida alguma, na importação tem que ficar esclarecido. Quando você faz a importação, e essa importação de valores, de bens com valores que vem por remessa postal, você tem um regime simplificado de tributação. Mesmo assim, o contribuinte tem que tomar ciência, sim, né, no ambiente Minhas Importações dos Correios, dos valores dos tributos que vão incidir sobre aquela importação. Natal, agora a pergunta do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Doutor Eduardo, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. Doutor, eu gostaria de uma avaliação sua a respeito dessa unificação, especificamente em relação a produtos estrangeiros, porque isso não tira, de certa forma, a autonomia dos estados de lidar com as peculiaridades de suas regiões, que alguns estados têm mais alternativas no mercado interno, outras têm menos e daí deveriam favorecer a importação desses produtos. Isso não pode prejudicar essa autonomia de cada estado em relação especificamente às peculiaridades de cada região? Obrigado, Kobayashi. Pergunta bem importante. De fato, sim, os estados têm autonomia, né? Nós estamos num estado federativo, o Brasil ele tem 26 estados e o Distrito Federal com autonomia para tributar o ICMS, que é um dos tributos de competência dos estados. Portanto, esses estados de fato teriam e já têm, né, na verdade, essa autonomia para fazer a sua tributação de acordo com as suas peculiaridades e características. Então, sob esse aspecto, de fato, se você tem a formação de um consenso em um convênio, de uma certa forma, você teria ali a manifestação dos estados de concordância com essa nova modalidade de tributação. Por outro lado, você de fato limitaria essa, não digo a competência, né, porque o tributo vai continuar sendo exigido, porém você teria uma equalização num país com uma diversidade regional bastante grande como o nosso, em que o contribuinte consumidor final não seria tratado, sem dúvida alguma, de maneira, a princípio, de tributação equivalente, porém, com capacidades contributivas, né, com capacidades econômicas em determinadas regiões bastante diferentes, né? Nós temos realmente regiões com maior, vamos dizer, opulência, né, com mais recursos, né, e outras regiões com menos recursos, até para fazer chegar algum tipo de produto que não consegue ser facilmente entregue naquela região. Portanto, eventualmente, sob esse aspecto, nós vamos encontrar, sim, algumas divergências e outro ponto, Kobayashi, que talvez possa ser objeto de análise, é verificar se este ponto pode ou não ser objeto de convênio. Tá? É um ponto também. A Constituição Federal ela limita bastante quais são as hipóteses em que os convênios têm força para regular os conflitos de competência tributária. E, principalmente para benefícios fiscais e isenções, sem dúvida, alguns convênios são importantíssimos. Agora, para equalização de alíquota na importação, pode ser questionado. Conversamos com o tributarista Eduardo Natal aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pela participação do senhor. Satisfação em poder falar com vocês. Um bom domingo, uma boa semana. Para o senhor também.